Continuando a restauração da Igreja Bíblica. Nós já vimos que a igreja não é prédios, de maneira alguma. A igreja é um grupo de pessoas que aceitam Jesus Cristo e o adoram. Já vimos que a igreja não tem placa. Jesus nunca deu um nome, nunca rotulou, nunca deu um título. Por isso os homens então criam isto. E isto não é bíblico. A igreja não tem placa. Jesus Cristo é o cabeça supremo da igreja. Ele é o comando. Somente a Jesus Cristo é que nós devemos submeter, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. A igreja segue a nova aliança de Jesus Cristo, a qual Ele deu através do Espírito Santo. Porque a velha aliança, a era mosaica, Ele cancelou 100% na cruz, na sua morte. O batismo é semelhante à morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Morremos para o pecado, somos sepultados nas águas, restamos uma nova pessoa. Um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Sem batismo não nasce. Do batismo para nascer da água e do Espírito, e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo ele tem um único propósito: perdoar pecados para receber o Espírito Santo. Esse é o propósito do batismo. Quem não for batizado morre em pecados. A reunião de adoração da igreja é no primeiro dia da semana. Reunimos com o propósito de partir o pão no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7. Mateus 26, 26, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo. E os frutos da videira, que representa o sangue de Cristo. Propósito da ceia: lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mandamento: examine-se e participe. É um mandamento. Se você não faz isto no primeiro de semana, você não restaurou a igreja bíblica. Você faz parte de uma denominação. As contribuições bíblicas são planejadas. 1 Coríntios 16, 1 e 2, Paulo diz: quando contribuir? No primeiro dia da semana. Como fazer? Cada um de vós põe de parte em casa. Quanto? Conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que você ganhou. E faça isso de coração. Não por imposição, por pressão, por obrigação. Faça de coração. Deus ama quem faz isso de coração. Não temos na Bíblia essas figuras. Padre, não temos. Pastor, não existe. E isso é coisa criada pelo homem. Títulos, cargos, credo de igreja. Isso não existe. Pastoras também não existe. E esse monte de apóstolo hoje moderno não existe. Isso não está na Bíblia. Isso é criação, homens que criou isto. Se você segue isto, você está seguindo homens. O que a Bíblia mostra era um grupo de presbíteros ou bispo, palavras sinônimas, com a função de pastorear o rebanho de Deus. Eles tinham essa função. Homens que eram eleitos pela igreja, não por diploma de teologia. E eles eram eleitos pelas suas qualificações. Tinha que ser casado, filhos fiéis, um homem justo, simples, cordato, hospitaleiro, manso, domínio próprio, um homem qualificado.
Ele era escolhido por suas qualidades, não por aparência, não por status e não por formatura. Ele era escolhido pelo caráter. E quem escolhia era a igreja. Não era um homem na igreja, como é hoje. Isso é humano, isso é coisa de homens. Não existe na Bíblia isto. Não era um homem solteiro e não dominava as pessoas. O que ele fazia era aconselhar, orientar, não dominar. E não era mulher. E não temos isso na Bíblia. Isso são credos de igreja, doutrina de igrejas que vai prestar conta com Deus um dia. Sinais dos fins dos tempos. Jesus mandou vigiar. Vigiai. Ele não sabe quando vai ser. Ele mandou fazer aqui, vigiai. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Foi o que ele respondeu para os discípulos ali no Monte das Oliveiras. Ninguém sabe. Atos 1 e 7, ele fala, não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E nós vemos tantos religiosos hoje falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é o fim do mundo. E a Bíblia não diz nada, nada. Isso são heresias. Adoração de louvores. É um assunto bem polêmico, muito polêmico. Você só entende pela fé e pelo temor à palavra de Deus, e não aos credos de igrejas e de religiosos. É um curso muito difícil. Se você quer fazer, preste muita atenção. A natureza da adoração. Adorar é uma experiência que vem de dentro, do interior, do coração. Salmo 42, 1 a 2, o salmista diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu tenho sede, eu sinto esse desejo no meu coração, é interior. Não é um sensacionalismo, não é emoções agitadas, aqueles gritos, aqueles pulos, não é nada disto. É uma experiência interior, algo que sentimos na alma. O Espírito Santo é uma coisa muito tranquila, então nada de sensacionalismo é adoração, de maneira alguma. Toda honra e toda glória na adoração é só dada somente a Deus. Homem nenhum pode chegar perto disto. Mas ele é o fulano. Não existe isso na Bíblia. Os apóstolos foram constituídos lavadores de pés, e não donos de igreja, com cargos, com cadeiras vermelhas e com ternos valentinos. Não. Toda glória seja dada a Deus. Romanos 11:36. Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja. Não é do homem, não é do pastor, não é do padre. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. O destaque da igreja é de Jesus. 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu és digno, Senhor, de receber então toda a glória. Não faça isso para o homem. Não importa quem quer que seja. Não faça isso para o homem. Estaria pecando. Louvores, cânticos, da lei mosaica, da lei de Cristo. Isso que nós vamos examinar com muito cuidado, biblicamente, para não ser credos de igreja e ordens humanas. Eu vou apresentar duas interpretações sobre o instrumento na lei mosaica. Duas interpretações. A primeira,
O Velho Testamento, ele não era espiritual, ele é físico. Tudo é físico, escrito em pedra. Por isso, a morada de Deus era em lugar físico, no tabernáculo. Ele morava ali, não morava nas pessoas. Depois, quando a nação foi estabelecida, Salomão construiu o templo, então mudou para o templo. Essa era a habitação de Deus. Na nova aliança, no Novo Testamento, ele é espiritual, não é mais físico. Então, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou, 1 Coríntios 16, eu sou o santuário, eu sou a habitação do Espírito Santo. Vê a diferença, Velho e Novo Testamento, físico, novo, espiritual. Deus não habita em casa feita por mãos humanas, nós já estudamos isto. Você pode enfeitar o prédio, pintar, colocar pedras preciosas, vitrais. Deus não habita ali. Ele odeia esse lugar. Ele habita no seu coração. Nós somos habitação. Então, o Novo Testamento, ele é espiritual. No Velho Testamento, o sacrifício era de animais, sacrificava animais. Na Nova Aliança, Romanos 12, 1, nós somos o sacrifício vivo, agradável a Deus. Nós é que somos o sacrifício, porque é espiritual. No Velho Testamento, a pessoa oferecia o sacrifício e nem podia estar junto, porque era só o sacerdote levita que fazia isto. Mas no Novo Testamento, eu me ofereço para Deus, me apresento o meu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Isso é o meu culto racional, entendimento espiritual. No Velho Testamento, quem intercedia pelo pecado do povo era um homem, o sumo sacerdote. No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele interviu pelos nossos pecados. Ele morreu, ele propiciou pelo nosso pecado. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele que é o nosso sumo sacerdote e ele que intercede junto ao Pai. Hebreus 2,17. Ele fez isso por nós. Olha a diferença, Velho Testamento. Um homem físico intercedia através de sacrifícios físicos pelo pecado do povo. No Novo Testamento, Jesus faz isso por nós. No Velho Testamento, a circuncisão, a pureza, era física. No 8º dia, o menino, então, era circuncidado no pipi. Cortava a pelinha do pipi. Romanos 2,29, o Novo Testamento, a circuncisão é espiritual. Então, Paulo fala assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu o que é no interior, é circuncisão, a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a nossa pureza no Novo Testamento é no coração. No Velho Testamento era na carne. No Novo Testamento é no coração, coração puro, limpo. Essa é a verdadeira circuncisão. Isso é espiritual. Então, o Velho Testamento ele é físico. As músicas eram físicas. Segundo Crônicas 29:25, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gad, evidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. 27. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Salmo 150, todos os tipos de instrumento louve o Senhor. É um mandamento físico, lei física, mas o Novo Testamento é espiritual, não é físico. Então, Efésios 5,19, Paulo fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Louvor de coração. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, no Novo Testamento, o instrumento é o coração, porque é espiritual. O Novo Testamento, instrumento, porque era físico. No Novo Testamento, Deus não quer louvores através do instrumento.
Ele quer o nosso coração. É isso que ele quer, porque é espiritual. O rei Davi foi quem introduziu os instrumentos no Velho Testamento. 1 Crônica 23:5. 4.000 porteiros e 4.000 para louvar o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. 2 Crônica 29:27. Deu a Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Ele era o dono da bola. Neemias 12:36, e seus irmãos Semaías, Arel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, estava diante deles. Passagem que cita que os instrumentos foi criado pelo rei Davi. E ele introduziu na congregação os instrumentos na lei. Só que houve problemas. Teve problemas. Amós, capítulo 5, 21, 23, Amós fala assim: aborreço, desprezo vossas festas, e com vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjar, não me agradarei deles, nem tentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Não quero ouvir isto. Em Amós 6,5, porque cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos, músicos para vós mesmos. Amós diz, foi Davi que inventou o instrumento para agradar vocês mesmos. E vocês gostam disso, porque instrumento agrada. Instrumento arrepia, instrumento emociona. Então, o profeta Amós diz que Deus não aceitou isto que foi feito. Segunda interpretação, Lei de Moisés, mais de 600 mandamentos, não autoriza o uso de instrumentos musicais. Não autoriza. Leia toda a lei, de Êxodo 20 até Deuteronômio. E não tem nenhuma menção de os instrumentos nas assembleias. Quem introduziu foi o rei Davi. O Novo Testamento, isso que nos interessa. O Velho Testamento nós sabemos que foi cancelado, não tem mais valor essa lei. O Novo Testamento, que é a lei de Cristo, é que vamos prestar conta a Deus através da lei de Cristo. Na lei de Cristo, apresenta os verdadeiros adoradores. Então tem adoradores que não são verdadeiros. Interessante esse texto. João 4, 23 a 24, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, de coração, de dentro, lá na alma. Não é emocional, não é sensacionalismo, não é pegar fogo, mas é um louvor natural, do coração, em espírito, do coração. Em verdade, bases bíblicas, nosso louvor tem que ter bases bíblicas, não credos de igreja. Então, Jesus está procurando verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram de coração, sem a provocação, sem o incentivo do instrumento para emocionar, para sensacionalizar, pegar fogo, de espírito, de coração e baseado na Bíblia. Esses são os verdadeiros adoradores que ele procura. Adoração em espírito e em verdade. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus Cristo, pois oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então, o verdadeiro louvor é aquele que expressa o cântico por causa da sua fé. A sua fé expressa o louvor. Ele acredita, por isso que ele louva. Ele não precisa de incentivo musical.
para provocar o coração, emocionar. Ele não precisa. Ele tem fé. Tiago 5,13, Tiago fala assim: está alguém alegre? Perdão, está alguém sofrendo? Faça oração, não cante. Está alguém alegre? Cante louvores. Então o cântico é para quem é alegre. Ele tem alegria, ele não precisa de instrumento para emocionar, para cantar. Ele canta porque ele é alegre. Ele tem fé e ele expressa sua fé através do louvor. Isso é em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o nosso sacrifício, o nosso louvor, ele é espiritual. Ele não é musical, instrumental. Ele é de coração, espírito e baseado na verdade. Sacrifícios agradáveis a Deus. Deus tem que ser agradado e não as pessoas. E não as pessoas. E nós vemos que as pessoas procuram religiões por causa de instrumentos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não vou falar nome, só vou contar o local. Eu lecionava na escola da Bíblia de Itatiba. E um pastor da Assembleia, ele conversando comigo, ele disse assim, que na igreja dele tinha uma banda muito famosa. Muito famosa. E a igreja adorava eles. A igreja lotava para ouvir. E sabe como é pastor? Tem ciúme de tudo. Ele quer ser o primeiro, né? Então ele começou a exortar os músicos para baixar a bola. Estava muito crescente e tal. E foi pegando o pé dos músicos, pegando o pé, sabe como o pastor pega mesmo, né? E o que os músicos fizeram? Foram embora. Foram para a igreja do Nazareno. Sabe o que aconteceu? A maioria foi atrás. Porque eles estavam indo nas reuniões só por causa dos instrumentos. Porque instrumento emociona a gente. Emociona, arrepia, vira loucura. E assim era o que eles faziam. E essa denominação nazarena precisou aumentar, alugar um salão enorme, porque encheu. A natureza do louvor é de coração. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Natureza do louvor é do coração, não é musical, instrumental. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, um coração grato, alegre. Louvor é do coração, é espiritual. É isso que Cristo quer sentir, aquilo que está dentro de mim, não aquilo que entra, aquilo que eu coloco para Ele, que eu sinto. Hebreus 13,15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Fruto de lábios. Por quê? Por quê? Porque o coração está cheio e sai pela boca. Natureza do louvor. Fruto de lábio, porque o coração louva. O coração está cheio e sai pela boca. Louvor, natureza, alegria. Está alguém que vai sofrendo? Faça oração, vai orar, não vai cantar. Está alguém alegre? Cante louvores. Está bem essa pessoa, porque ela sente no seu coração. Não precisa ser emocionada por um instrumento, porque ela sente isso na alma e ela oferece para Deus a alegria. O Novo Testamento. Leia, por favor. Leia completo. Veja se você encontra alguma orientação para usar instrumento musical. Não existe. O Espírito Santo não orientou os apóstolos a orientar a igreja a usar instrumentos. Não orientou.
Leia, por favor. Não fique do credo da igreja. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Nenhuma passagem menciona os instrumentos que vamos citar. Tiago 5,13. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Cante. Não menciona instrumento musical. Hebreus 13,15. Por meio de Jesus Cristo, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábio, porque o coração está alegre, está cheio e sai pela boca. Não menciona os instrumentos musicais. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Não menciona os instrumentos musicais. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Coração feliz, alegre, que louva a Deus de verdade, de dentro, da alma. Sente, não é emocionado por fazer isto. 1 Coríntios 14,15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito de coração, mas cantarei também com a mente, com aquilo que eu entendo que eu estou fazendo. Não menciona o uso de instrumentos musicais. Hebreus 2,12, dizendo a meus irmãos, declararei teu nome e cantar-te louvores no meio da congregação. Cantar-te louvores, não menciona os instrumentos. Romanos 15,9, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até circunvizinhança tenho divulgado o Evangelho de Cristo, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, tenho feito isto. Mateus 26,30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha, Jesus e seus apóstolos cantavam. E não tinha instrumentos musicais. Paulo e Silas estavam na prisão, em Filipos, por volta da meia-noite. Paulo e Silas cantavam e oravam e davam louvores a Deus, e os companheiros escutavam. Não tinha instrumentos musicais. E eles tinham muita alegria para fazer isto. Não estava deprimido por causa da prisão, porque a alegria deles era grande. Nenhuma passagem, todas essas passagens não menciona nenhuma delas os instrumentos musicais na adoração. Culto emocional, o culto de si mesmo. Amós 6,5. Que cantais à toa, ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para agradar quem? Deus? De maneira alguma agradar o homem. Esses cantores gospel estão agradando a Deus? Não, estão vendendo. Estão vendendo para agradar a si mesmo. Culto emocional, culto de si mesmo. Venda, exploração. Mateus 15,8. Este povo come com os lábios, mas o coração está longe. Nem passa perto. Então, culto de si mesmo. O culto da razão. O culto de raciocínio, de verdade. Sem sensacionalismo, gritaria, emoções, nada. Romanos 12,1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente o seu corpo por sacrifício vivo, ofereça para Deus, santo e agradável. Este é o vosso culto racional. Uma vida dada a Deus, não aos movimentos religiosos que dá arrepio, que grita, que pula. 1 Coríntios 14,15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Racional, sabe o que está fazendo. Deus é sendo louvado, engrandecido, porque entende. Não é a pessoa. As pessoas vão a reuniões buscar. Na verdade, nós temos que ir para dar louvor a Deus. Não vou para buscar nada. Eu vou para oferecer. É isso que Deus quer. A música instrumental é a arte de combinar a alma ao som dos instrumentos musicais. Ela faz isto. A música, ela faz uma ligação. A alma com os instrumentos. E a pessoa arrepia. Os dois, ao mesmo tempo,
de modo que produz prazer, emoção, tocando a sensibilidade, seja com alegria ou com tristeza. Tem música que é muito alegre, tem música que é muito triste. Então, o instrumento musical faz essa ligação alma e instrumento. E a emoção, o prazer, tudo é tocado. Música terapia é um tratamento na área da saúde. Utiliza a música para atender às necessidades psicológicas, liberando energias reprimidas e autoestima. A música mexe com a alma. Sim, com a emoção. A música mental produz emoções que alteram os hormônios, ritmo cardíaco e as pulsações, porque ela penetra na alma. E a pessoa fica dominada pelo instrumento musical. Sim. O cérebro produz algumas reações quando recebe o som e responde com emoções que provocam alterações nos estados emocionais, trazendo alegria ou tristeza, depressão ou romantismo, conforme o ritmo da música. O louvor com instrumentos musicais, então, não é racional, porque o indivíduo está induzido pelo som dos instrumentos. É isso que acontece. E é por isso que o Espírito Santo não orientou os instrumentos, porque as pessoas fariam como a nação de Israel, usaria os instrumentos para agradar a si mesmo e não a Deus. Por isso o Espírito Santo não orientou a igreja a usar instrumentos musicais. Então, a rejeição dos instrumentos musicais pelo Espírito Santo nos cultos da igreja bíblica foi exatamente esse motivo: cantar pela emoção produzida pelo som do instrumento e não por uma razão racional. Realmente o instrumento, ele afeta as emoções. E a pessoa pula, e a pessoa grita, e a pessoa arrepia. Porque ele está sendo induzido. Pressão. Temos que entender a passagem de Efésios 5,19. Só que examine um dicionário grego. Não fique só com o credo da igreja, que o pastor cobra tanto e te obriga tanto. Não, examine a Bíblia, examine um dicionário grego. Aqui em Efésios 5,19, o texto diz assim: entoando. Essa palavra no grego é psalo. E louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais. Que significa? Psalo. Uma palavra grega, significa entoar, cantar, sem o uso de instrumento. Paulo orientou os Efésios cantar sem o uso dos instrumentos. Se fosse para usar instrumentos, Paulo tinha usado o verbo quitarizo, que é tocar instrumento, mas ele usou o verbo pisalo, que não usar instrumentos. Se você quiser acreditar nisso, acredite. Ou acredite no credo da sua igreja. Em espanhol, entonar, cantar a capela, afinar a voz, determinado tono de voz. Entoar em português é cantar, recitar. Isso é entoar. Conforme a palavra grega que o apóstolo Paulo orientou a igreja em Éfeso, cantar sem o uso de instrumentos musicais. Examine um dicionário grego koinete, que é o comum, o antigo. Não acredite no credo da religião, acredite na Bíblia. Isso é santo e verdadeiro e te livra do inferno, se examinar a Bíblia. Comparação entre alguns salmos. Vamos ver uma comparação. O Salmo 150, ele manda usar todo tipo de instrumentos musicais que o rei Davi pediu. Faça isto. Lembra que foi o rei Davi que fez isto. Só que o Salmo 66,15 orienta oferecer sacrifício de animais a Deus. Então, se for usar o Salmo 150 para provar que tem instrumento, tem que usar o Salmo 66,15 e começar a oferecer sacrifícios de animais a Deus. O Salmo 18,40 orienta exterminar os inimigos. Ah, que bom, né? Acabar com os inimigos. Se for usar o Salmo 150, tem que usar os outros. O Salmo 149, 6 e 7 orienta usar espadas para exercer vingança contra os inimigos. O Salmo 149 autoriza ir na igreja com uma espada para matar o inimigo. Então, se for obedecer o Salmo 150, tem que obedecer os outros salmos. Lembra que era uma lei física. Uma lei física.
Então não use salmo para provar que tem instrumento na igreja. Não use isto. O louvor que prestamos a Deus não é nos moldes do Antigo Testamento. Não. O que queremos oferecer são sacrifícios agradáveis a Deus. Por isso, quem deve gostar do culto e ser ouvido no modo de cultuar é Deus e não nós. Lembra que nós vamos ao culto para oferecer para Deus louvor e não receber. É comum ver a pessoa, hoje eu não gostei do culto, os cânticos não estavam, porque ela foi lá para ser agradada, não para agradar a Deus. Esse é o problema das religiões, o sensacionalismo. Não importa se as pessoas apreciam ou não um instrumento, o que importa é o que Deus quer que façamos, como ele terminou a adoração. Não pode haver intermediário mecânico entre nós e Deus, em nossas adorações. Pois o louvor é dedicado diretamente a Deus e não a nós. Então o instrumento ele vai mexer no teu coração, na tua emoção, vai te arrepiar. E isso Deus não quer. Isso é fácil. O que ele quer é que eu sinta como oferta. Deus não quer que eu dê uma oferta obrigatória. Ele quer que eu tenha prazer em fazer isto. Aí ele ama. A adoração não é para agradar pessoas, satisfazer seus desejos, e sim fazer a vontade de Deus. O testemunho da história. O testemunho da história está aqui escrito. A história não é a nossa atividade religiosa, e sim as escrituras, tá? É interessante notar que aí na história o testemunho era a favor da música vocal. Então a história ela não é bíblica, mas ela ajuda a entender que a igreja bíblica não usava instrumentos musicais. Eu vou mostrar quem foi que colocou instrumentos musicais nas adorações. O uso do instrumento musical foi um desvio da Igreja Católica Romana. Até hoje, a Igreja Católica Grega Ortodoxa não usa a música instrumental. Os reformadores, João Calvino, presbiteriano, John Wesley, metodista, Martinho Lutero, foram contra o uso dos instrumentos musicais quando começaram as suas denominações. Foram contra, não usaram. Depois que foi modernizando, né? Foi ficando moderno, foi colocando então as coisas. Mas com o passar dos anos, todas as igrejas reformadas, evangélicas, pentecostais, então, adotaram o uso de instrumentos musicais. O uso do órgão nas igrejas é atribuído ao Papa Vitalino. Ele foi Papa de 657 a 672 depois de Cristo. Philip Schoff, da História da Igreja Cristã, artigo 4, página 439, ele cita isto. E uma forte oposição ao órgão no culto da igreja fez sentir-se no sentido geral até o século XII. Da Enciclopédia Católica Inglesa, artigo 11, página 300 a 301. Está lá. Foi o Papa Vitalino que fez isto. E houve uma forte oposição do seu ortodoxo. Os gregos, a igreja ortodoxa, rejeitam órgãos e instrumentos musicais. Veja a Enciclopédia Schwarz-Herzog, artigo 4, página 51, está lá. Artigo 9. Os instrumentos iniciou com a Igreja Católica. O motivo da divisão da Igreja Católica Romana e a Católica Ortodoxa foi a introdução dos instrumentos. E hoje os pentecostais adoram, modificam totalmente a palavra de Deus. Só que tudo isso tem um preço. Tudo tem um preço. Uma sentença vai ser dada. Segundo João 1,9. Quem ultrapassa a doutrina não tem Deus. Quem usa instrumentos musicais não tem Deus, porque está ultrapassando a doutrina de Cristo. Apocalipse 22:18. E se alguém fizer qualquer acréscimo, flagelos serão acrescentados. Acrescentou instrumento, flagelo vai ser acrescentado. É a sentença bíblica. A sentença não é da igreja, não é da escola da Bíblia. Apocalipse 22:19. Se alguém diminuir qualquer coisa da Bíblia, perde a salvação. Espero que você observe a palavra de Deus. Espero que tenha temor à palavra de Deus. Espero que considere que o credo da igreja não é bíblico, é humano. O nosso credo é a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos aceitar a verdade e seguir a verdade, custe o que custar.